Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida nesse momento. Nós te rogamos, ó Deus, as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida do teu povo, a tua igreja, a tua noiva, o teu povo amado, eleito, desde a fundação do mundo. Fala conosco, ó Deus. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra. É a tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Usa-me como tu bem queres, Senhor. Me ajude na pregação da tua palavra, pois sem ti eu nada posso fazer. E que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas frequentam ambientes religiosos, mas continuam espiritualmente presas. Estão dentro da sinagoga, mas não experimentam verdadeira liberdade. O texto que lemos nos apresenta um contraste poderoso. De um lado, uma religião rígida, fria e incapaz de restaurar. Do outro, Cristo, cheio de graça, poder e compaixão. Aqui encontramos uma mulher que estava há 18 anos encurvada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente oprimida. E encontramos também líderes religiosos mais preocupados com regras do que com pessoas. Esse texto nos ensina uma verdade central. Jesus não apenas ensina na igreja, ele liberta na igreja. Tendo dito isto, destacamos então algumas verdades no texto. Em primeiro lugar, a condição da mulher. Uma vida curvada pelo sofrimento. No início, nos versos 10 e 11, nós vemos que o
texto fala de uma mulher possessa, de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Essa mulher representa a condição humana caída. Primeiro, vemos aqui uma opressão real. O texto diz que havia um espírito de enfermidade. Isso não era apenas físico, havia um componente espiritual. Isso nos lembra que nem todo sofrimento é demoníaco, mas há opressões reais que vão além do físico. Segundo, uma limitação profunda. Ela estava encurvada e não podia endireitar-se. Isso revela a incapacidade total de se levantar sozinha. E uma dependência absoluta de intervenção divina. Essa é a condição do pecador. Ele não apenas está caído, ele não consegue se levantar por si mesmo. O texto diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. Isso ecoa a doutrina da depravação total. R.C. Sproul afirma: a queda não apenas nos feriu, ela nos incapacitou espiritualmente. O homem natural, ele não busca a Deus. Ele não se levanta sozinho. Ele não se cura por esforço próprio. Ele depende totalmente da graça de Deus. Terceiro aspecto, um sofrimento prolongado. O texto diz que ela vinha sofrendo há 18 anos. Isso nos ensina aqui algumas dores. São longas. Algumas orações parecem demorar a serem respondidas. Mas Deus nunca perde o controle do tempo. Deus nunca se esquece de você. Há um propósito em tudo que Ele permite. Há um propósito em tudo que Ele faz. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo disse que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, embora às vezes a gente não consiga compreender, nós podemos ter certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Segundo lugar, a iniciativa de Cristo, graça que vê e chama. O texto diz no verso 12, vendo a Jesus, chamou-a. Aqui está o coração do evangelho. Talvez ninguém via aquela mulher, talvez ninguém se compadecia da dor dela, talvez ninguém se importava com a sua condição. Todavia, Jesus vê. Ela não pediu ajuda, ela não gritou, ela estava apenas ali. Mas Jesus a viu e se compadeceu dela. Isso nos ensina que Deus nos vê mesmo quando estamos em silêncio. Ele conhece dores que ninguém mais conhece. No Salmo 139, o salmista disse: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o nosso coração, as nossas dores, as nossas enfermidades, as angústias mais profundas da nossa alma. Você não é só mais um para Ele.
Jesus se importa com você, filho. Ele te vê. Mas não apenas isso, o texto diz que Jesus chama. E ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Observe que antes mesmo do toque vem a palavra. Isso revela o poder da palavra de Cristo. Com a sua palavra o Senhor criou os céus e a terra. Com a sua palavra Ele sustenta o universo. Com a sua palavra Ele sustenta a minha, a sua vida. Mas não apenas isso. Isso também revela a graça que antecede qualquer reação humana. Aqui está a beleza da graça soberana. Ela não pede ajuda, Jesus toma a iniciativa. Charles Spurgeon disse: não foi a fé dela que primeiro encontrou a Cristo, foi Cristo que primeiro a encontrou. Isso é graça irresistível. Deus não espera o homem vir, Ele vai ao encontro do pecador, e Ele o atrai com a sua graça irresistível, Ele o atrai com suas cordas de amor, e Ele não pode fazer outra coisa senão ser atraído pelo Senhor. Terceiro lugar, a libertação. O poder restaurador de Cristo. No verso 13 ele diz: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Primeiro aspecto, a libertação imediata. O texto diz imediatamente. Quando Cristo age, Ele não precisa de processos longos, o seu poder é completo. Se for da vontade dEle, aquele que estava torto, hoje mesmo pode ser endireitado. Aquele que era escravo, hoje mesmo pode ser liberto. Aquele que estava entregue aos vícios, hoje mesmo pode ser restaurado. Aquele que estava com a vida destruída, com a família destruída, com o casamento em ruínas, hoje mesmo pode ser renovado. E a sua restauração é completa. Ela não apenas tem uma pequena melhora, ela se endireita. Não apenas fisicamente, ela tem a sua dignidade restaurada, ela tem a sua vida reordenada, ela tem um relacionamento com Deus renovado. Cristo restaura todas as áreas da vida. É assim quando Cristo invade o meu e o seu coração, Ele restaura todas as áreas da nossa vida. E a resposta dela é correta. O texto diz que ela dava glória a Deus. Ela dava glória a Deus. Escute, filho. Toda verdadeira libertação leva à adoração. Jonathan Edwards escreveu: a verdadeira obra de Deus na alma sempre resulta em afeição por Deus. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, a sua resposta não poderia ser outra senão a de glorificar a Deus. Que na linguagem de Apocalipse 5, é digno de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quarto lugar, a reação religiosa, quando a tradição se torna opressão. O verso 14 diz que o chefe da sinagoga ficou indignado. Aqui vemos algo chocante, irmãos. Um milagre aconteceu, uma vida foi restaurada, mas o líder religioso ficou indignado. Por quê? Porque a cura aconteceu no sábado. E aqui nós encontramos, primeiro, o perigo do legalismo. O líder não se alegra com a libertação, ele se preocupa com a regra. Legalismo é colocar regras acima de pessoas, substituir graça por desempenho, transformar fé em sistema rígido. Meus irmãos, isso revela um coração endurecido pela religião. Martinho Lutero disse: a religião da lei diz, faça isto e viverás. O Evangelho diz, viva
Pois já foi feito. Já foi feito no meu e no seu lugar, na cruz do Calvário. Como ouvimos hoje de manhã, você não precisa fazer mais nada. Você só precisa crer no Senhor Jesus Cristo, entregar os teus caminhos a Ele, arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para o Senhor. Já foi feito no meu e no seu lugar. Isso nos mostra, irmãos, líder vivia na lógica da lei, isso nos mostra uma religião sem compaixão, uma religião que não se alegra com a restauração de vidas. Em quinto lugar, a resposta de Jesus. Verdade que confronta. A partir do verso 15, ele vai dizer: hipócritas, cada um de vós não solta da manjedoura o seu boi. Vejam, Jesus expõe a incoerência deles. Primeiro, eles valorizavam mais os animais. Se libertavam um boi no sábado, por que não uma mulher? Eles cuidavam de animais no sábado, mas negligenciavam pessoas. D.I. Parker afirma: a hipocrisia religiosa é mais perigosa do que a irreligião aberta. Em seguida, Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Isso é poderoso. Ele está dizendo, ela tem valor, não em si mesma. Ela pertence ao povo de Deus. Ela não era invisível, era parte da aliança. Pela fé, ela é filha de Abraão. E o texto nos remete para a missão de Cristo. O texto diz a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus deixa claro que há um inimigo real, há cativeiro espiritual, e ele veio para libertar. Ele veio para buscar e salvar o perdido, na linguagem de Lucas. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a missão de Cristo. Agora vejam em sexto lugar o resultado final. Vergonha para uns, alegria para outros. Verso 17, ele vai dizer que todos os seus adversários se envergonhavam e o povo se alegrava. O evangelho sempre produz divisão. Para os orgulhosos, vergonha. Quem confia em si mesmo, os soberbos, os hipócritas, aqueles que não se rendem ao senhorio de Cristo, eles são envergonhados. Mas para os humildes, alegria. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O povo se alegra porque reconhece o agir de Deus. O povo se alegra porque reconhece o poder de Deus. O povo se alegra porque reconhece a soberania de Deus. O povo se alegra porque celebra a graça de Deus. Nós nos alegramos por saber que há um Deus soberano que se fez homem, que habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse Deus tem vida eterna para todos aqueles que nele creem. Esse texto, meus irmãos, nos leva a algumas reflexões. Primeiro, você pode estar na igreja e ainda estar curvado. A mulher estava na sinagoga,
Isso nos alerta que presença física não garante liberdade espiritual. Não basta apenas vir ao templo. Como alerta Tim Keller, é possível estar profundamente envolvido com a religião e ainda assim distante do Evangelho. Segundo, só Cristo pode endireitar o que o pecado deformou. Não é esforço humano, não é disciplina religiosa, é a graça de Cristo na minha e na sua vida. Provérbios 3 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Só Cristo pode endireitar o que o pecado deformou. Terceiro, cuidado com o coração religioso sem compaixão. Você se alegra com a restauração de vidas? Ou se incomoda com quem está sendo alcançado pela graça? Quarto, Cristo vê você hoje. Filho, Cristo vê você hoje. Mesmo que sua dor seja antiga, mesmo que a sua luta seja silenciosa, mesmo que pareça que ninguém se importa com você, Ele vê e Ele chama. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Esse texto não é apenas sobre uma mulher encurvada, é sobre todos nós, curvados pelo pecado, limitados pela queda, incapazes de nos levantar. Mas Cristo nos vê, nos chama, nos toca e nos endireita. Hoje Ele está chamando. Se você está curvado pelo pecado, pela culpa, pelo peso da vida, em Cristo você é livre. Venha a Ele. Beba da sua fonte de graça, da água da vida. E viva para a glória dele. Vamos orar nesse momento?